E isso não é admissível que aconteça. Isso é uma coisa que eu tenho muita frieza para lhe dizer. Esse foi um dos pontos quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu achei, poxa, eu vou ter problema com a merenda, né? Neste último ano do censo, que foi se apresentado em 2021, com números que indicam que estamos no mesmo número de matrículas lá de 2016. Se o filho do rico pode estudar em tempo integral, por que o filho do pobre não? O gestor público que senta numa cadeira dessa e tem uma visão autocrática aqui de que ele não quer ouvir um sindicato, ele está fadado ao fracasso. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe nos estúdios aqui da FM O Tempo, pela primeira vez, o secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral. Secretário, seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo. Eu que agradeço a vocês, Guilherme, a audiência também aí do Tempo e a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui batendo um papo e conhecendo um pouco de vocês e da estrutura. E para que a população de Belo Horizonte também o conheça, secretário. O senhor chegou agora em abril deste ano, o senhor é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia, tem MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, foi secretário municipal da Prefeitura de Salvador de 2017 a 2020 e atuou em outros postos também da Prefeitura. E veio parar como exatamente na educação? Pois essa é uma história bem interessante. Eu tive um convite aí do prefeito. O prefeito estava fazendo uma mudança, definindo um quadro técnico para a Secretaria Municipal de Educação. Fez um convite através do partido para alguns quadros. Eu fiz uma entrevista com ele aqui numa data, falei um pouco do que a gente tinha de projetos, apresentado um portfólio, e me perguntou se eu tinha disponibilidade de encarar esse desafio aí de final de trajeto do primeiro mandato do Fuad Noman, e eu aceitei. Estou aqui muito feliz e muito satisfeito, muito bem acolhido pela rede, adorando o BH, vivendo intensamente, né, essa alegria que é cuidar das nossas crianças, jovens e adultos na rede municipal de Belo Horizonte. Como que o secretário Bruno Barral chegou e encontrou a educação em Belo Horizonte, secretário? Qual que foi o primeiro cenário que o senhor encontrou aqui? Bom dia, Thalita. Bom dia. Mais uma vez também aqui, obrigado pela acolhida aqui de vocês. A rede de Belo Horizonte hoje é uma rede que tem uma infraestrutura que não deixa nada a desejar a nenhuma escola particular da cidade, quiçá do Brasil. Eu tenho conhecimento de redes municipais do Brasil inteiro, tive em redes em escolas do Nordeste ao Sul, visitando a infraestrutura, e realmente foi algo que me deixou super bem impressionado. O segundo ponto extremamente positivo da rede municipal de Belo Horizonte hoje, isso é fruto, a gente estava conversando aqui antes, Guilherme, do histórico dos processos aí de investimento dentro da capital, é o nível técnico de qualidade dos nossos docentes, professores, diretores, e são profissionais extremamente, além de vocacionados, extremamente dedicados, né, ao fazer pedagógico. E eu vejo assim, Belo Horizonte tem tudo para ser a primeira capital do Brasil em termos de aprendizagem, de conhecimento, porque tem uma infra excelente e tem profissionais de alto gabarito. A pandemia deu uma pancada, na verdade, na gente, né? Como deu no Brasil inteiro, e a tendência é que a gente vá absorvendo esse processo de construção educacional de forma rápida. Eu acredito muito que a continuidade sem continuismo nas políticas públicas educacionais e através de projetos, como tem sido feitos hoje dentro da prefeitura, a gente vai conseguir evoluir com certeza a passos largos. O senhor já chega no momento em que boa parte do orçamento está previsto, executado e indicado para o que se vai fazer no ano de 2024. Mas tem alguma coisa em específica que o secretário Bruno Barral queira ver? Tem alguma ideia ou algum projeto que seja trazido da sua gestão em Salvador ou de outras experiências que o senhor queira aplicar na educação de Belo Horizonte? Excelente pergunta. Veja, é comum que cada gestor que quando chegue numa Secretaria de Educação, e é comum ao Brasil inteiro ter várias mudanças de secretários, que o secretário que entra, ele queira implementar a sua marca. É importante que você deixe um legado, que você construa uma espinha dorsal, mas é muito importante que você não jogue a criança fora com a água do banho. Então, o primeiro trabalho de um secretário quando entra num momento como esse, numa das 5 maiores redes do Brasil, que são 200 mil alunos, crianças, mais de 15 mil professores, é que você faça uma lista de todos os projetos exitosos que estão em andamento e que merecem ser potencializados. Esse é um caminho de respeito à estrutura da rede que vem acontecendo. Afinal de contas, muito do que existe na rede municipal hoje, de BH, e de projetos exitosos, são frutos da rede, né? Todas as escolas têm algo a apresentar para a nossa população. Tem um cuidado com a comunidade muito grande, e a gente precisa ouvi-las.
O grande trabalho inicial não envolve dinheiro, envolve o meu tempo. Envolve a minha dedicação de visitar as escolas. Essa foi uma determinação do prefeito. Fuad Noman me disse: Bruno, eu quero que você visite as escolas, gaste as solas dos seus sapatos para conhecer a realidade de verdade. E não é só ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho feito escutas ativas em todas as regionais com os diretores presentes. Nesses 30 dias de trabalho nós já visitamos mais de 80 escolas, então tem sido um ritmo muito forte de presença na rede para o abraço, para o acolhimento e para que eles fiquem tranquilos, que não tem nem intenção nenhuma de mudar a guinada de um barco do norte para o sul. Nós estamos indo bem. Alguns resultados do IDEB vão andar de lado. Eu estava conversando isso com uma diretora na Luiz Gatti, que é uma escola lá no Barreiro. Poxa, secretário, a gente vai andar um pouco de lado, mas queria ter avançado. Claro, é o desejo deles como um todo. E eu disse para ela: olha, tenha tranquilidade, né? Quem andou de lado depois de um processo de pandemia como esse, na verdade ele evoluiu, porque a gente passou um processo muito duro, né? Quando a gente olha pra gente, que temos uma condição um pouco melhor de ter um apartamento, de ter 2, 3 quartos, com crianças dentro, já foi difícil viver aquilo. Você imagine para aquelas pais e mães de uma comunidade que tem um cômodo só, que vive numa condição muito complicada. E o grande, vamos dizer assim, legado que a pandemia nos deixou, além, assim, não tem nada positivo na pandemia, tá? Mas é a valorização da profissão do professor, né? Muitos pais e mães que estão me escutando agora, e vocês estão aqui balançando a cabeça, quando viram seus filhos em casa durante o dia inteiro, pensaram: meu Deus, eu para dar conta de 2, de 3, já é difícil, como é que um professor dá conta de 20, de 25? Então a gente tem que aproveitar esse momento para valorizar ainda mais o nosso profissional de sala de aula. E valorizar não é apenas o dinheiro é muito importante, mas é valorizar através de um plano de carreira que promova o crescimento vertical, valorizar através de formações que sejam dignas do que eles precisam para melhorar a permeagem de conteúdo. O repertório dos nossos professores hoje é muito bom, mas é importante que ele seja um expert adaptativo na sala de aula, para que ele entenda que como mediar um conteúdo de história no Barreiro é diferente de como mediar no Centro-Sul, ou na Leste, ou na Pampulha. Deixa eu lhe interromper para lhe perguntar exatamente neste ponto, secretário, que o senhor mencionou ecos ainda que vêm da pandemia. Olhando para alguns dos dados, eu consultei o IBGE para ver o número de matrículas exatamente que temos. Nós tínhamos e chegamos a um momento, neste último ano do censo, que foi se apresentado em 2021, com números que indicam que estamos no mesmo número de matrículas lá de 2016. Ou seja, os ecos da pandemia fizeram com que chegássemos a isso. O que o senhor acredita que precisa ser feito e o que o senhor determinará que ser feito? Tem que fazer algum programa de incentivo financeiro para as famílias para retomar esses jovens, que alguns vão parar nessa geração neném e coisas dessa natureza? O senhor tem uma ideia específica do que pretende fazer para reincluir alunos que deixaram as salas de aula? Bom, perfeito. Temos 3 pilares para a educação hoje no Brasil de forma geral. O primeiro deles é o acesso. O acesso ele tem que ser incentivado, ele tem que ser feito através de uma busca ativa e efetiva, utilizando os meios de comunicações, campanhas com vocês, da rádio, com a televisão, para que estimule aos pais, né, e diga assim: olha só, nós estamos abertos para receber os alunos. O segundo ponto é o pilar da permanência, que é um pilar que Belo Horizonte hoje trabalha muito bem. Eu vou fazer aqui uma solicitação a vocês que estão nos ouvindo, e aqui o Guilherme e Thalita, que fechem os olhos e pensem no momento da sua época de infância ou de adolescência das escolas. O que é que você lembra? Lembra do ambiente. Era um ambiente onde você tinha uma quadra, onde você tinha um ginásio, era um ambiente acolhedor. E isso Belo Horizonte oferece ao longo de muitas gestões investindo nisso, e o Fuad é um cara que tem muita preocupação com a infraestrutura. Isso é muito bem feito na rede de Belo Horizonte. Temos um ambiente muito agradável. E o terceiro pilar é a aprendizagem, que é você conseguir com que o menino se sinta estimulado a aprender, que ele se sinta interessado. E esse é um grande trabalho que a gente precisa fazer para que o menino não perca o interesse. Isso começa desde um processo de alfabetização bem feito, para que o menino tenha uma vida escolar menos claudicante, e até o estímulo daqueles meninos que estão em distorção idade-ano possam estudar na idade certa. Por que eu falo isso? Se você tem um menino de 16, 17 anos estudando com um menino de 10, 11 anos de idade, os interesses eles já são conflitantes nesse momento. E quando os interesses conflitam, em algum momento alguém vai tocar no ombro do menino de 16 anos e vai dizer: olha só, João, estudar não é para ti, nós precisamos agora trabalhar. E aí ele abandona a escola. Então o grande trabalho, o investimento na EJA, nós vimos aí os dados do IBGE, do analfabetismo de Minas Gerais como um todo,
Mas se você fizer um recorte de Belo Horizonte, o que é natural, as capitais têm um índice de alfabetização maior do que as cidades do interior. Nós somos a capital no Sudeste que tem o maior índice de alfabetização em adultos. Isso é fruto de um trabalho que nós fazemos hoje na rede de Belo Horizonte, que tem que ser potencializado, que é o ensino da EJA. A educação de jovens e adultos, ela precisa ser olhada com muito carinho, e em todas as secretarias de educação do Brasil, quando você precisa fazer um corte de verba, de recurso, se corta na EJA. Então, na nossa gestão, o prefeito determinou que não fosse feito desse jeito. Então, assim tem outras iniciativas, e a EJA não acontece só para os que têm mais de 65 anos, mas para o jovem que está ali com 16, 17 anos em distorção, se você traz ele para um enturmamento aqui de jovens com a mesma idade, os interesses eles são linearizados e você consegue fazer com que ele evolua. Esse é o grande trabalho da educação. E que precisa ser adaptado, né, secretário? Porque a gente fala de uma realidade que é muito diferente em pontos específicos da capital. O senhor já citou aí Barreiro, Centro-Sul, enfim. E nós temos a realidade de muitos jovens que precisam ser os pilares dos lares mesmo para poder trabalhar, para poder garantir o sustento da família e que deixam o estudo de lado por causa disso. Então, quando a gente tem um sistema como o EJA, por exemplo, a gente consegue fazer uma adaptação do horário, principalmente, para que aquele jovem consiga cumprir a sua educação, né? Em um horário que seja adaptado. Com toda certeza, e não apenas o horário, Thalita. Esse é o primeiro momento. Quando você disponibiliza o horário para que ele possa ir para uma atividade laboral, isso é super interessante. Mas as parcerias profissionalizantes com Sebrae, Senai, entre outras instituições que nos permitam, a ArcelorMittal, que a gente tem uma parceria com eles, entre outras, que permitam que a gente forme esse profissional para o trabalho. Forme esse aluno, para o trabalho. E isso é importantíssimo, isso não é fácil. Mas isso mantém estimulante, né? O desafio de estar em sala de aula, o desafio de ir à escola, né? Eu acho que isso valoriza tanto os nossos professores que se dedicam muito. A adaptação de um currículo hoje para a EJA, ela exige um cuidado. Nós temos aí o Diego, que é um profissional que cuida disso dentro da nossa secretaria com muito cuidado. Eu vou ter uma reunião com ele hoje ou amanhã, estamos aqui definindo, para a gente definir os itinerários de construção de conteúdo para cada faixa etária. Isso precisa ser cuidado com carinho, isso leva tempo, isso precisa escutar, precisa entender o que está dando certo, o que não está. Não adianta chegar aqui o dono da razão. Se o secretário chegar em qualquer lugar como dono da razão, sobretudo numa rede como Belo Horizonte, que tem uma consolidação de coisas extremamente positivas realizadas, eu posso aqui elencar uma linha de enormes projetos. Por exemplo, não tem uma cidade do país que faça o que Belo Horizonte faz, que é o programa PAS, né, de psicólogos e assistentes sociais. Cada escola da rede municipal tem uma dupla hoje de psicólogo e assistente social. Isso é uma preocupação fora de série para a condução de um trabalho na comunidade, onde você trabalha a ansiedade, onde você trabalha o pânico, onde você trabalha todo o cuidado com os pais e o envolvimento deles na comunidade escolar. Não tem uma cidade no país que faz isso. Eu estou recebendo hoje ligações e pedidos de visita para entender como funciona essa dupla, né? De psicólogo e assistente social nas escolas. Isso é um ato de coragem. É importante ser feito. Secretário, chegou uma pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp. Eu acho que é importante a gente priorizar a participação dos nossos ouvintes. Claro. O Emerson Fernandes, ele perguntou: bom dia, favor perguntar ao secretário por que ainda não entregaram o uniforme de 2024. Tá chegando a época do frio e as crianças que não têm condições de comprar, que a família não tem condições de comprar, o que vão fazer? Vamos lá, eu tenho recebido algumas demandas de atraso na entrega dos uniformes, inclusive tive na escola essa semana onde os uniformes chegaram. Emerson, não é isso? Isso. A gente tem trabalhado no cronograma para que a gente encurte o mais rápido possível essas entregas, tá? E já estamos trabalhando no processo de construção de licitação para o ano que vem, para que não passe de fevereiro. O uniforme, só para a gente deixar claro aqui, o Emerson pontuando, isso é uma questão de igualdade dentro do ambiente escolar, né? Isso permite que eles fiquem e se sintam num ambiente uníssono, e o uniforme é extremamente importante. Não é só porque o filho do rico tem uniforme, o filho do pobre tem que ter, né? Tem que ter de uma forma decente, um uniforme bom, mas é muito mais pela representação que eles têm hoje dentro da escola e se sintam iguais. Então você não tem um aluno com uma marca maior, uma marca menor, então você iguala todo mundo
para um trabalho de construção futura. Isso faz parte do ambiente escolar também. Tem um diagnóstico, neste caso, secretário, é um problema de fornecimento, é o fornecedor que a prefeitura contratou via processo licitatório, é um problema de logística e sabe-se quanto de demanda tem ainda para esta entrega? Não são muitas demandas, tá? Mas a gente precisa ainda finalizar um percentual de escolas que eu vou lhe dizer ali entre 10% e 15% delas. Okay. E isso não é admissível que aconteça. Isso é uma coisa que eu tenho muita frieza para lhe dizer. Agora eu vou preferir me eximir de lhe responder se foi fornecedor, se foi processo licitatório, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu acho que é uma construção antecipada. Nós temos uma máquina muito grande. A Secretaria de Educação, ela além de trabalhar a parte pedagógica, currículo, a gente trabalha muitos outros pontos, né? Hoje nós trabalhamos com um quantitativo de refeições nas escolas que não é pequeno. Nós estamos falando de 4.000 refeições todos os dias, e isso é grande. Isso exige que a gente tenha, né, um trabalho árduo para poder casar o feijão com arroz, ter um cardápio nutricional. Esse foi um dos pontos. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu achei, poxa, eu vou ter problema com a merenda, né? Eu acho que vai ser um negócio que vai me dar um trabalho, pensando comigo mesmo, que eu tô abrindo o coração. E visitei as escolas, né? Comecei a visitar e eu não tinha uma reclamação da alimentação escolar. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, estão me levando só nas escolas que a bola tá boa. E eu falei, quando eu cheguei um desses dias, eu digo, eu vou almoçar na escola. E aí falei com o pessoal da assessoria, vamos almoçar na escola. Não vai dizer qual é a escola que a gente vai, eu quero chegar lá para visitar, eu quero almoçar hoje para ver o que é que dá. E eu fiquei extremamente surpreso, né? Depois visitei outra com a mesma situação, depois comecei a perguntar abertamente ao tema, e a gente tem hoje uma alimentação com uma composição de itens nutricionais que não é só quantidade, tem qualidade, né? Tem uma preocupação de pessoas em fornecer para as crianças aquele alimento que traga a ele o índice glicêmico para que ele não sinta sono no meio da manhã, né? Não é só aquela bolacha com uma situação. Então, poxa, realmente de encher o coração de alegria. São coisas que estão dando certo. Então, por que a gente vai chegar aqui e dizer, não, tá errado, vamos mudar, vamos fazer de outro jeito, né? Eu acho que esse é o trabalho de discernimento que um secretário tem que ter quando chega numa capital como Belo Horizonte. Secretário, tem um tema que perpassa as últimas eleições e os últimos secretários e prefeitos que ocuparam a cadeira, que é em relação ao estudo e o ensino integral. Isso é uma demanda que cresce à medida que as dificuldades econômicas vão aparecendo. Os pais precisam muitas vezes levar para o ensino integral para conseguirem manter a sua rotina de trabalho. O relatório da Prefeitura de Belo Horizonte do ano passado mostrou 38.210 estudantes foram atendidos em tempo integral. Isso representa 47,1% dos estudantes matriculados. Com o orçamento que se tem, são 3,4 bi para este ano de 2024. É capaz de ter alguma ampliação para este ano, para o ano que vem? E se sim, já tem uma clareza de para quanto isso chegará? O ideal é que a gente mire nos 100% em tempo integral, né? Como você mencionou, Guilherme, é importantíssimo para todos. Se o filho do rico pode estudar em tempo integral, por que o filho do pobre não? O grande problema de universalização do tempo integral é que, por vezes, você tem que fazer aquela escolha de Sofia. Eu tenho que matricular um menino em tempo parcial. Como é que seu filho vai estudar em tempo integral se meu filho não está estudando nem em tempo parcial? Então, esse trabalho de você, vamos dizer assim, universalizar primeiro o estudo parcial e depois partir para a integralização do estudo, ele exige um planejamento, né? Hoje, a gente tem um planejamento para o ano que eu já cheguei com ele, vamos dizer assim, em execução, e eu estou construindo um trabalho para os próximos 4 anos. Envolve também um trabalho de adaptação de salas, ampliação de espaços, para que você faça o turno, o contraturno, como a gente chama, contratação de professores. O prefeito determinou que a gente agora homologasse o concurso, convocasse professores nesse concurso e que a gente já abrisse um processo de concurso a cada ano para que a gente estimule aos profissionais de pedagogia da cidade e de Minas que venham e façam pedagogia e se tornem professores da rede municipal. Então passa por um investimento em infraestrutura, passa por um planejamento prévio, separação de recursos, priorização de recursos e na linha de professores. A gente precisa de professores. Não dá pra gente colocar um menino em tempo integral e ficar só jogando bola, dando capoeira, que é muito importante, tá? Mas o fazer pedagógico ele precisa também
ser reforçado nesse momento. Secretário, a educação de Belo Horizonte passou por um momento de greve no início desse ano, né? Entre janeiro e fevereiro ali, foram 9 dias de paralisação, exatamente no momento em que as aulas estavam voltando, né? Depois do longo período de férias, e isso impacta muito a vida das famílias, que muitas vezes não tem estrutura para deixar as crianças, por exemplo, quando pai e mãe estão trabalhando. Qual que é a preocupação hoje, no ano eleitoral que nós estamos, e que a gente sabe que essas greves, elas acontecem com maior frequência? Naquela época, né, os professores estavam reivindicando melhores condições de trabalho, uma melhora no salário, uma condição melhor até nas escolas. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Como que estão essas conversas com esses professores? Os profissionais estão satisfeitos? Conseguem manter uma conversa melhor com a prefeitura? Isso sim. Isso foi um trabalho feito antes da minha chegada, pela minha adjunta Fernanda, estava conduzindo esse trabalho, já tem uma experiência larga aí na parte de gestão de pessoas, humanizou a relação com o Sindirrede, que eu posso lhe dizer é extremamente agradável. Eles já tiveram algumas vezes na secretaria, eu tive a oportunidade de estar com eles. Eles representam, tem que ser extremamente respeitados, porque representam uma categoria que tem grande valia para a sociedade, que é o professor. Nós temos que continuar escutando as demandas elas são grandes, né? E a gente precisa ampliar ainda mais o nosso atendimento. Eu acredito que a discussão não é apenas salário, as condições de trabalho são importantes, o plano de carreira é importante, e sobretudo como a gente vai valorizar os nossos professores em termos de formação, em termos de construção de conteúdo, mas isso é contínuo, isso tem que acontecer, não é só em momento de campanha salarial que a gente tem que conversar com o sindicato. O sindicato ajuda muito a gente com as denúncias, com as correções. O gestor público que senta numa cadeira dessa e tem uma visão autocrática aqui de que ele não quer ouvir um sindicato, ele está fadado ao fracasso. Porque o sindicato é uma representação da rede. É claro que a gente não consegue atender tudo, e eles são também extremamente conscientes e não querem tudo. Eles querem um diálogo, querem um espaço aberto. E eu quero lhe dizer que na minha gestão, enquanto eu estiver aqui, por determinação do prefeito Fuad, que a gente sempre escute, converse, dialogue, seja sincero e transparente. Assim foi quando eu passei por Salvador, com a PLB, tivemos uma relação extremamente positiva. É claro que por vezes você chega em interesses que não consegue encaixar. E às vezes não dá certo. E a paralisação é um direito, que a gente precisa respeitar. Mas eu acredito que nesse ano a gente vai ver com muita tranquilidade, já vai começar a pensar no ano que vem para um trabalho tranquilo, porque as famílias não podem sofrer a ausência do ponto principal da educação, que é o professor. Nós estamos conversando com o secretário municipal de Educação, Bruno Barral. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, agora é um momento em que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Legal. Vamos lá. Então vamos lá. Se reeleito for o prefeito Fuad Noman, Bruno Barral estará na próxima gestão? Essa é uma decisão dele, né? Meu coração pede que sim, tô doido para ficar. A educação em Belo Horizonte hoje numa nota de 0 a 10. 11. União Brasil, partido, estará com Fuad Noman nas eleições deste ano? Com toda certeza. Nós conversamos com o secretário municipal de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral. Secretário, obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos alocados na cidade de Contagem, mas a gente trata para eleitores, para ouvintes de BH, de Contagem, de Betim, da região metropolitana. Então é sempre importante ter também o secretário, porque tem muita gente desta cidade, tem os filhos estudando em outro município, então é importante que a gente traga essas perspectivas. Obrigado pela presteza de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Guilherme, Thalita, por esse espaço acolhedor, por esse momento franco de bater um papo, de estar aqui oportunizando também a nossa sociedade, prestando contas, né? Essa é a função do gestor público. Eu acredito realmente que através da política a gente pode transformar a vida das pessoas se a gente tiver no coração a vontade de servir. Então, eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. Vou partir agora para o trabalho, que eu estou indo para uma regional noroeste, para bater um papo com os diretores, fazer o que é do meu agrado. Só um detalhe rápido, na minha terra tem o acarajé, que é uma comida maravilhosa, né? Opa! E aqui tem o pão de queijo. E eu tava falando, gente,
O pão de queijo, ele tem uma vantagem em relação ao acarajé, sabe? Porque o pão de queijo cabe em qualquer momento. Ele cabe no cafezinho, ele cabe depois do almoço, ele cabe, o acarajé já não cabe. Então, assim, já me ganharam por isso, pelo Ainda pão bem de que o senhor queijo. tá bem treinado, secretário. Se eu falasse mal do pão de queijo aqui, olha, haveria um problema de guerra civil entre baianos e mineiros. E não é assim. Minas com Bahia sempre funcionou muito Com bem. certeza. Obrigado pela secretário, oportunidade. volte sempre a primeira de muitas entrevistas aqui na FM Tempo, no Jornal Tempo. O espaço está aberto para o senhor e para a gente falar sempre sobre educação, que é um assunto que interessa a todos. Com toda certeza, Thalita. Obrigado, gente. Um grande abraço.